Bom pessoal, vamos começar aqui as questões que eu vou passar para vocês, vou dar umas dicas, tá? Então a questão 7 seja ômega 1 aberto de R3, FG funções que vão de ômega em R de classe C1, tá? Ou seja, derivada parcial de f em relação a x, y, z, são funções contínuas, onde x, y, z é o elemento de ômega, né? Ele pergunta em que condições ele define uma M aqui como sendo a imagem inversa de f a menos 1 do zero em interseção com a imagem inversa de g menos 1 do zero. Se vocês prestarem atenção na definição que ele dá, é exatamente isso. Aqui está de uma maneira mais simplificada, mas a M que ele define é essencialmente essa interseção. Ele pergunta se é uma curva regular. Bom, curva, vocês sabem que uma curva regular é uma aplicação, é um subconjunto do R3 que é localmente de dimensão 1, né? E além disso, o vetor tangente não se anula em nenhum ponto do traço da curva, né? A curva a gente faz essa, como é que eu posso dizer, essa analogia com o traço da curva e a própria curva, né? Uma curva no R3 é simplesmente uma aplicação lambda que vai do intervalo menos epsilon f em R3, tá? Então, repara que o domínio da curva é o intervalo da reta. Já uma superfície é um conceito diferente do R3. A superfície ela é aquele conjunto do R3. Em cada ponto dela eu consigo uma aplicação que a gente chama de carta, né, que vai de um aberto do R2, um aberto U do R2, desse ponto P, de modo que aqui existe uma parametrização de uma vizinhança do ponto P para um aberto do R2, que satisfaz algumas condições. Então aqui a ideia é mostrar que essa interseção é uma curva nesse sentido aqui, tá? Então a gente vai começar o seguinte, a gente vai começar assim a ideia para a letra A, né? Supor que P pegue um P na interseção, que no caso é o conjunto M que ele definiu, né? E suponha que a diferencial de G no ponto P seja igual a zero e a diferencial de F no ponto P seja diferente de zero. No P particular, a gente pode supor que a derivada parcial de f com relação a z no ponto P é maior que zero, sem perda de generalidade. Eu poderia fazer isso tanto para x quanto para y. O teorema da função implícita me garante que M é uma superfície regular, né? Porque em cada ponto de M ela é o gráfico de uma função z psi de xy. Só que aqui é superfície, ele quer as condições para que seja uma curva. Então você vai ter que supor que ambas são diferentes de zero, como eu coloquei aqui. Além disso, você vai ter que supor que elas são diferentes, porque se a f a menos 1 de zero for igual a g menos 1 de zero, então como a diferencial é diferente de zero, elas vão ser superfícies regulares e não curvas. E além disso, a interseção não pode ser vazia, porque senão também não vai ser uma curva. Então, vocês vão trabalhar em cima dessa ideia que eu dei para desenvolver a questão, tá? Vamos aqui para a questão, para a letra B. A letra B, você vai definir uma F maiúscula como sendo F de U, é o Fzinho de U, aí vírgula Gzinho de U, para U igual a XYZ. Em outras palavras, a F maiúsculo é F minúsculo cartesiano G, tá? Reparem que a F maiúsculo de XYZ é zero somente se a F minúsculo de XYZ é zero e a G minúsculo de XYZ é zero. Ou seja, a F de XYZ é zero somente se o XYZ pertence a M, tá?
Então você calcula a diferencial de f no ponto x, y, z e multiplica por um vetor do R3 igual a zero. Por quê? Porque nós sabemos que o vetor tangente um conjunto, a uma superfície, ele é perpendicular, ele é o núcleo da diferencial dessa aplicação. Porque no caso a aplicação f vai do R3 no R2, a gente está trabalhando com a diferencial. Então o vetor tangente, ele é um elemento do núcleo. E quando eu escrevo esse produto de matriz, é isso que eu estou querendo dizer. Esse aqui é a diferencial, esse aqui é um vetor, isso aqui é um vetor nulo, ou seja, um vetor que pertence ao núcleo é aquele cuja a transformação linear aplicada nele dá o vetor nulo. Tá? A definição de núcleo aí. Então o que você vai fazer aqui é desenvolver essas contas e encontrar o resultado. Só para deixar registrado que quando ele escreve essa simbologia aqui que eu vou escrever, isso aqui simbolicamente é uma maneira mais simples de escrever o determinante da seguinte matriz. É o det dessa matriz aqui. Derivada parcial de f com relação a x, derivada parcial de f com relação a z, derivada parcial de g com relação a x e a derivada parcial de g com relação a z. Então, esse número aqui, essa simbologia, significa o determinante dessa matriz aqui. Tá? Se você bem olhar, é como se eu estivesse omitindo essa coluna do meio e calculado o determinante dessa matriz da diferencial de f. Tudo bem? Então, desenvolvendo essa ideia, vocês vão encontrar esse resultado. Aqui é só conta. E a questão 8 também, que eu vou trazer aqui nessa exposição, ela é muito parecida com a questão 9 e com a questão 10. Você apenas precisa usar o teorema da função implícita. Então, ele coloca o seguinte: S é um subconjunto do R3, definido por essa equação. Ele quer saber se no ponto P igual a 0, 1, S é gráfico de uma função da forma Z igual a f de xy, x igual a g de yz ou y igual a h de xz. Em outras palavras, ele quer saber se é gráfico de uma função onde uma das variáveis depende das outras duas. Então a solução é você definir essa expressão aqui como uma f, tá? E notar que o s é o f menos 1 de 1. E agora, o que você precisa fazer, já que você tem essa f, você quer saber se as derivadas parciais de f num ponto genérico, você quer calcular as derivadas parciais. Por quê? Porque você vai poder aplicar o teorema da função implícita para o domínio da função f, né? Você vai aplicar esse teorema exatamente igual como está exposto no teorema da função implícita. Então, aqui eu fiz uma conta mais como exemplo para vocês entenderem como é que se faz essa questão. Então, calcular a derivada parcial de f com relação a x, eu acredito que seja algo tranquilo. Aqui, ó, derivou com relação a x, z é constante, então só sobra z. Aqui, regra da cadeia, e aqui também. Aí, se você substituir no ponto 0, 1, você vai obter um valor real. E aí, pelo teorema da função implícita, caso esse valor seja diferente de zero, aí você vai ter um gráfico de uma função de acordo com como está exposto no teorema da função implícita. Tá? A variável que a derivada parcial é diferente de zero, ela é a variável que depende das outras. Tá? Então essas foram as dicas para as questões de número 7 e 8. Aí 9 e 10 são exatamente iguais a 8. Então é isso.